Ó, eu vou mostrar o meu finalizado no final de tudo isso. Então agora eu vou fazer uma devolutiva falando sobre as análises que eu criei e que eu vi com vocês. Aqui eu fiz coisas que a gente poderia analisar, certo? Eu começo analisando a criação e o que eu vou fazer de um dashboard através dos filtros principais. Lembrando que não existe um certo e um errado, ok? Não existe. Então não fique chateado se vocês fizeram diferente disso. Então vamos lá. Eu vi que a maioria pensou nos filtros também. E os filtros eu mostrei bastante na hora que a gente falou da biblioteca. Lembra? Quase todos tinham filtros em cima. Lembra disso? Então eu percebi que a maioria de vocês aplicou os filtros. Nesse modelo, eu utilizaria filtros por equipe e por líder. A maioria fez isso, certo? Pelo menos um ou outro. Eu vi que muitos de vocês também usaram filtros de período, que a maioria dos dashboards coloca também, né? Ó, colocar, tipo, qual foi o mês. Deixa eu achar os que eu coloco, a maioria coloca o mês aqui. Deixa eu achar. Agora que a gente fala não aparece, né? Pronto, ó, de colocar aqui ano e mês. E a análise que eu fiz tinha 3 meses, então seria legal a gente analisar o que aconteceu em cada um deles. Eu optei por não colocar o filtro do período, porque eu quis deixar para mostrar a evolução dos períodos na parte de baixo. Mas errado não estava, tá? Eu comecei, a gente brinca de storytelling, né? De fazer sempre uma história do número macro até o número micro. E eu comecei pensando no total de equipes que a gente tinha. Então, depois de chegar no final, mostrar uma pessoa, uma equipe, de fazer uma análise de pessoas total dentro de cada equipe. E eu vi que muita gente fez isso também, certo? De mostrar. E aí eu coloquei o total de participantes e separei por sexo. Também vi muita gente fazer isso. E aí eu reparei que vocês usaram o menininho e a menininha, ou fizeram alguma análise com os ícones, né? Para separar. Eu fiz a idade dos participantes por geração. Teve um grupo que fez isso. Geração X, Y, Z. Mais alguém fez? Teve um grupo aqui que fez? Que a maioria fez por faixa de idade, né? E a faixa de idade, eu acho que ela fica menor, ia ficar de, sei lá, de 30 a 40, de 40 a 50. E a tabela dinâmica faz isso. Mas aí eu brinquei aqui de fazer isso por geração. A porcentagem de pessoas que realizaram exame de sangue em todas as análises. Eu vi que a maioria fez isso também. Tem gente que, ó, eu vi band-aid para isso. Eu vi um band-aid, eu vi um que eu gostei muito, que era um... Ah, não era dessa ainda, acho que era da dor. Que era um... Como é que chama? Blister. Todo mundo sabe o que é um blister? É uma cartela de remédio. Então era a cartelinha de remédio que ela começava transparente, com os furinhos, e aí ia sendo preenchida se o cara tinha tomado o remédio ou não. Achei uma ideia muito legal. Deixa eu ver o que mais. Eu criei essa evolução do peso médio ao decorrer das análises. Então, a cada tempo, né, a cada mês, como é que estava a média de peso daquela equipe. Porque não é uma análise individual que a gente está fazendo, é dos grupos, então tinha que ser uma média. Aí, do peso, gente, misturando com o assunto da academia, eu vi uns engraçados. Eu vi do peso... como chama o pezinho de academia? Um halter. Aí eu vi um que tinha um pote, que era de whey protein. Ia preenchendo whey. A maioria usa essa história de academia com o pezinho. Agora eu esqueci. Quem usou ícone diferente aí, de academia? Acho que esse do halter é o maior, né? O mais legal. Quem usou? Ah, muita gente calculou o IMC, que precisa de peso e altura, né? Peraí, você fala aqui, ó. Peraí que a galera ali não ouve. Fala aí de novo. Fala de novo. A gente transformou a altura em IMC, uma moça no meio pulando corda, e a corda embaixo era o gráfico que
em 4 categorias separadas dos IMCs ia mudando, sabe? Gente. Vocês entenderam isso? O que vocês fumaram? Eles perguntaram. Tipo, o gráfico de IMC, como ela tem que fazer exercícios, né? Aí faz uma... O corpo da mulher, e tinha uma corda assim, então a corda fazia um círculo embaixo, né? Meio círculo. E no meio círculo preenche de rosca. Eu vou procurar. Procura pra mostrar pra gente. Tem cada ideia louca que a gente não imagina, né? Mas, ó, da academia, olha essa ideia que já surgiu na minha mente. Ó, da academia, a gente podia fazer um gráfico. Não sei pra analisar o quê, mas podia fazer. De uma ponta a outra, um gráfico de linha, só que de linha suavizada. Que aí ela faz né? E aí coloca essa corda da mulher pulando corda, tipo na ponta, a mulher com aquelas roupinhas de academia, assim, sabe? Essa aí? Ah, ia ficar da hora. Ótimo. Percentual, eu calcularia o percentual médio do grupo de gordura. O que eu vi mais divertido, amiga, vocês arrasaram, foi um bacon. Tinha um monte de ícones. O que é isso? É um bacon, que é o percentual de gordura que a pessoa tem, entendeu? Óbvio. O grupo ali fez que eu não sei, é adipômetro? Desenhou adipômetro lá, aquele que pega lá a gordurinha. Mas alguém teve ideias diferentes da gordura? Nós fizemos aquelas balanças antigas, sabe, redondas, de farmácia, no caso seria com velocímetro, como se fosse um velocímetro dentro, com percentual ou de perda de gordura ou de perda de peso. Eu também. Da hora isso, né? De balança, olha a ideia que a gente teve, acho que foi um grupo que tava ali. Ah, vocês também fizeram mais balança? A mesma ideia? É legal essa da balança antiguinha, né? Mas tem uma balança mais antiga ainda. Ah, peraí, fala aí. Peraí, tem um microfone aqui. Tá lá já. Fala, amiga. Nosso grupo, o IMC, a gente estabeleceu 3 steps e foi fazendo uma barriguinha maior no corpinho do gente, boneco. Essa foi ótima. Tinha outra que fez barriga também. Alguém fez barriga que cresceu também? Eu também. Vocês também? Eu também. Vamos mostrar. Tá bom, vou contar. Eu fiz a barriga crescer. E ficou muito da hora. Eu vou mostrar a ideia que eu tive. A gente fez aqui do gordo e do magro, mas aí o jurídico bloqueou porque pode dar problema dos gordinhos depois. O pior é que pode ser verdade isso. Mas é verdade. A gente fez o da balança antiga e aí o símbolo de gênero, né, o setinha, é o que vai balancear a questão do índice, né, de gordo, magro, saudável, magro, saudável e obeso. E aí o símbolo de gênero é o que vai nessa balança antiga ficar girando, né? O símbolozinho do homem, que é a setinha, e da uma mulher. Balança com o homem que vai ter a setinha, que é o símbolo, Isso. e da mulher... Ai, que legal, já mistura as duas, né? Isso. Tipo, o peso e o sexo de cada um. É isso aí. Que legal, ótima ideia. Quem mais teve ideia da gordura? Não, bacon foi da hora, vai. Ah, eles também fizeram da cintura. Ah, peraí, que tem mais uma ideia. Da cintura eles fizeram uma fita métrica. Eu achei que era uma minhoca, achei, mas tudo bem. É que não tinha cor, né? Não tinha cor. Então aí botar uma fita métrica pra mostrar se a cintura aumentou ou diminuiu. Conta aí, amigo. A nossa ideia aqui foi, conforme for mudando o sexo ou o peso... Mudando o sexo? Masculino ou feminino. Ah, tá. Vai aparecendo um boneco. Se for só masculino, tem um boneco magro, um barrigudinho. Ah, tipo um boneco, aí o cara escolhe homens, aí fica homem e o são indicador. 3 bonecos masculinos e 3 femininos. E aí ele vai ficando mais gordo, mais magro? Isso. Ah, legal. Acho que um grupo aqui também teve, em vez de fazer a barriga crescer, ia deixar 3 imagens que nem eles, deixar a imagem magrinho, mais ou menos, e gordo. E aí ele ia mostrar como é que foi a média daquela equipe, né? Mas o pior, gente, é que a gente tem que pensar em tudo nessa hora, que eles falam do jurídico, dá processo, imagina os danos morais aí.
Ai. Tem advogado aqui? Eu ia falar, então tudo bem, mas tem um. Beleza. Evolução de gordura média ao decorrer das análises. É isso. Evolução da disposição matinal. Todo mundo fez salzinho? Quem que teve ideia diferente aí de disposição matinal? Essa foi boa. A bateria ia recarregando assim, de acordo com a disposição. Isso aí fica da hora também, né? O meu eu fiz com um solzinho, que aí de 0 a 100%, quanto que aumentou a disposição das pessoas. De café de energia. Boa. Café é energia, né? Evolução da diminuição das dores. Como é que rolou essa das dores aí pra vocês? Eu vi um de um band-aid. Falei do blister do remédio. Vai, cadê o microfone? Cadê? Como você gosta de desafio, nós inventamos um corpo onde, na medida que as dores fossem maiores, ia enchendo de pontos vermelhos. Que legal! Eu vi isso no LinkedIn. Alguém fez um gráfico desse. Aí a pessoa pegou aquele bonequinho assim, né? E aí ela falou, ia fazendo as bolinhas tipo articulações e tal. Eu não queria falar como é que ia ser o meu gráfico disso. Jesus. O que é esse gráfico de uma pessoa inteira vermelha aí? Nada. Deixa eu ver o que mais tem. Assiduidade da academia. Bom, academia eu falei do Alter, né? Do Whey Protein. Alguém fugiu dessas ideias? Teve uma diferente? O de pular corda foi da academia também, né? Da academia, alguém quer falar? Da esteira? Eles fizeram uma esteira. E aí de 0 a 100% o bonequinho ia passando assim, andando na esteira. Foi ótima essa ideia também, né? Muito boa. Algumas a gente tem que tomar cuidado para mostrar que é uma esteira e não é uma estrada. Né? Na hora que eu vi, eu fiquei pensando, como é que eu mostraria que isso é uma esteira? Aí tem que botar o desenho de alguma academia, alguma coisa do lado para contextualizar, né? Mas foi ótimo. E foi, acho que, a única turma que pensou nessa ideia. E o PCD? Bom, acho que não tem como fugir muito do PCD de deixar o ícone, né? Mas a gente podia fazer duas coisas, ou várias coisas. Eu vi grupos que falaram que ia pegar a cadeirinha de rodas e ela ia preenchendo de acordo com 0 a 100%. Aí teve um que falou que ia deixar a cadeirinha lá e se tivesse um número relativo de PCDs, ia fazer ela ficar com borda brilhante, aí acender. Então, tipo, acende ou fica apagada. Mesma ideia de outra maneira. Alguém teve outra ideia? Não? Então tá. Então eu vou começar. A gente vai dividir essa parte aqui em 2. E eu vou começar a mostrar o que eu fiz e como é que eu faço essas análises aqui. Bora. Eu tenho até que hora, senhor Stefano? 5h40, é isso? Onde tá? Sim, senhora. Tá bom, obrigado. Você me grita? Por Sim. favor. Eu tinha o quê? Me grita. Ele pensou assim, é coisa de Osasco. Ele adora fazer isso. Eu não ia falar, né? Mas tudo bem. Adora fazer isso. Mediante essas explicações, eu criei algumas coisas de apoio. Então, como eu sou organizada, eu sou daquelas que coloca etiqueta na carne antes de congelar, entendeu? Sou mega organizada com tudo isso. Eu faço aqui tudo que eu vou criar lá no meu dashboard. Então eu criei os filtros e fiz uma tabela dinâmica para guardar. Fui replicando essa tabela dinâmica para o lado de lá para conseguir criar o resto. E aí eu fui lá e comecei. Pelo começo, fiz o meu fundinho, porque eu não gosto de dashboard em células, né? Eu gosto de dashboards flutuantes. Fui lá, tirei o contorno, comecei a pensar em como é que eu ia usar isso. O meu logo, eu deixei guardado na outra planilha, tá? Mas eu já fiz uma paleta de cores, que é com verde, amarelo, cinza, que é o logo que me foi proposto, tá bom? Por isso que ela já apareceu no cinzinho aqui. Comecei a fazer a minha análise e pensei, tipo, o filtro só vai ficar aqui guardadinho para isso. E pensei em começar mostrando
o total das equipes que a gente tem. Fiz um gráfico aqui, botei 4 equipes, e isso eu não precisei de um gráfico. Eu não vou fazer aqui o alinhamento, tudo bonitinho. Vou dar as ideias, depois eu tenho um pronto, tá? Então, um dos recursos que eu mais uso na vida é a vinculação de caixas de texto. Eu vou clicar aqui na minha caixinha, marcar aqui em cima, dar um igual, e vou lá marcar a célula que eu quero. Não vou ter medo de aumentar isso. Tipo, vou aumentar quanto? Muitíssimo. Porque eu não estou trabalhando com o Word. No Word, qual que é o nosso limite? 12, 14, 16. Aqui é 54, a minha letra está em 48. Ok. Só que isso aqui, eu já consigo ter essa facilidade de conseguir fazer os meus filtros mudarem. Mas aonde estão os filtros? Bom, vou pegar aqui, vou fazer a minha segmentação de dados, e eu coloco aqui para criar o filtro as segmentações, que nem eu coloquei aqui, líder, me ajuda aí, é líder e equipe? Líder e equipe. Tá bom. Depois que eu joguei para cá, fui lá no meu dashboard e arrumei. Eu não gosto da segmentação assim, eu gosto de personalizar ao máximo. Então, eu criei um modelo personalizado, ó, e deixei aqui. Depois eu vou abrir o meu na minha máquina, porque eu baixei umas fontes. E eu tô aqui na máquina do Stefano. Ah, mas isso aqui fica meio grosseiro assim, eu não gosto. Então eu já poderia ter colocado a cor nos dois. E eu gosto muito de colocar isso aqui em colunas, ó. De deixar isso aqui separadinho. E eu vou deixar outra configuração. Coisas que eu não gosto e que a gente tem que prestar muita atenção. A fonte que eu usei na máquina que eu estava criando não era uma fonte padrão do Office. E eu não uso quase nunca fonte com serifa, que é essa bordinha que tem aqui no cantinho de cada letra. Se eu não pegar a fonte e mandar para a máquina que está usando, ele troca pela que ele quiser. Eu não consegui descobrir ainda qual que é a lógica de troca. Tipo, troca. Fim, é tipo um aleatório. Então, ele acabou trocando por essa daqui. Uma vez que eu trocar de novo, ele já automatiza. Então, eu vou clicar aqui de novo, vou tirar essa legenda e, indiscutivelmente, cada um poderia fazer de um jeito, mas todo mundo colocou o filtro aqui por líder. Eu deixei uma fonte bem maior do que a gente estava acostumado, mas no meu ela não é tão grande assim. Vou deixar aqui para a gente conseguir ver acontecer. Então, de acordo com o líder que eu escolho aqui, eu posso escolher qual é a turma que vai me mostrar. E que eu me lembro, eu tenho uma turma que tem um cara a menos. Eu acho que eu tenho mais coisas abertas aqui. Ó, tem um monte de dashboard. Deixa eu fechar. Que isso pode estar me dando confusão aqui. Tá pensando em muitas coisas. Eu vou salvar esse aqui. Deixa eu fechar esse outro, que tinha mais informações. Ok, então esse número aqui, ele é variável e tem que mudar de acordo com o número que a gente coloca aqui de análises. Como é que eu vejo se isso está funcionando? Bom, ou melhor, esse número aqui não vai mudar, né? Tô falando, mas ele não vai mudar. Esse é o número que a gente tem no total das minhas 4 equipes. Então, de 4 equipes, eu coloquei que a gente tem que analisar quantas pessoas tiveram em cada uma. Só que eu queria fazer um gráfico mais especial. E a tabela dinâmica que eu criei não ia deixar. Porque ela só faz, lembra que eu mostrei? Ela só faz com tudo ou nada. Então, eu fiz uma base espelhada. Fiz igual, mandei lá para cima e criei essa análise. Isso eu poderia ter até colocado nas armadilhas. Olha que coisa chata que acontece com gráficos. Esse gráfico, ele tem que mostrar a equipe 1, 2, 3 e 4 e o número de pessoas que tem em cada uma. A equipe 4 tem um cara a menos, ok? Isso aqui tem que ser considerado como um número? Podia ser turma 1, turma 2, não é verdade? Mas como ele está como número, quando a gente marca aqui e manda ele fazer um gráfico, ele acha que tem que pesar como número. Ó, 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho que dar uma burladinha.
Eu prefiro dar burladinha do que usar selecionar dados, eixo, A, B, C. Eu odeio essa tela, acho ela muito confusa. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei um ABCD, que é uma letra. Aí ele não vai pensar assim. Ó, selecionei os dois e montei o meu gráfico. Eu só quero mostrar o número de pessoas que tem em cada um. Mas não tem nada a ver ABCD. É 1, 2, 3, 4. Agora você engana o Excel. Agora vem aqui e puxo. Opa. Ah, não consegui puxar. Eu fiz igual esse. Pronto, enganei de outro jeito. Pronto. Por isso que eu tive uma coluna aqui do outro lado. Senão eu teria que entrar com o botão direito, selecionar dados, ficar achando quem é quem, mudando de célula. Funcionaria. E tem muita gente que faz por esse caminho, mas eu prefiro fazer no arrastar. Ao mesmo tempo, eu pensei, caramba, esse gráfico aqui, eu não sei se ele vai fazer sentido, porque eu vou mostrar o número de pessoas. Então, vou lá, colocar o rótulo de dados, blá, blá, blá. Vou mostrar o número de pessoas, só que como é que eu vou mostrar quem foi o escolhido? Porque aqui, ó, eu estou escolhendo T1, 2, 3 ou 4, certo? Então, se eu escolher o T2, o que vai acontecer aqui? E eu vi que algumas pessoas fizeram essa análise aí na hora de fazer o desenhinho. Eu quero mostrar nesse gráfico qual que vai ser o escolhido. Não existe certo e errado, existem 1000 maneiras de preparar esse Neston, certo? Eu fiz essa piada pro meu filho e ele falou, hã? Neston? Falei, esquece. Eu fiz outro dia, eu falei assim, manda pro seu avô, não esqueça a minha Caloi. Aí ele falou, mas qual é a graça disso? Você nunca vai entender. E tem gente aqui que não entendeu. Os mais novinhos. Era uma propaganda que a menina colocava em todo lugar da casa uma plaquinha. Não esqueça a minha Caloi, não esqueça a minha Caloi. Todo mundo ficava usando esse jargão para esquecer de alguma coisa. Quer dizer, meu pai que me contou, lembra? Essa análise aqui precisa brilhar. Gente, esse aqui é um conceito que eu vou passar para vocês, que pode ser usado em milhares de outras análises. Ele é usado para fazer acender alguma coisa ou apagar. Pode ser usado para lâmpada, para o mês que você está selecionando, para a bolinha do Ayrton Senna que andava de um mês para o outro, que muita gente perguntou como é que fazia, para realçar qualquer coisa, por exemplo, 1, 2, 3 ou 4, tá bom? É um recurso inventado super besta. Deixa eu te mostrar. Em algum lugar, bom, nosso objetivo é mostrar aqui nesse gráfico quem é o escolhido. Nesse momento, é o 2. Então, eu queria que ele acendesse de algum jeito. Lá no comecinho, eu fiz isso aqui de propósito. Esses filtros, muita gente fala para mim, por que você coloca filtro mostrando o que aconteceu, sendo que lá já está dando para ver bonitinho? Deixa eu colocar aqui dash, senão eu vou esquecer que isso é o dash. Aí eu falo, beleza, é porque agora eu vou bater essa informação com outras análises. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou falar para o Excel, me avise se a turma 1 for a escolhida. Para isso, eu vou fazer uma função C. Esse arquivo aqui eu também vou mandar para vocês no final, tá bom? Junto com um pacotão. Então, se o quê? Se esse cara aqui, ó, se esse 1 for igual ao que está escolhido aqui, quer dizer que tem que acender, certo? Então, se ele for igual, eu vou mandar ele ganhar 1 ponto. Mas se ele for diferente, eu vou mandar ganhar 0 pontos. E esse método de ponto você pode usar para qualquer coisa, inclusive para o mapa. Confirma, Gessé? Confirma super, né? Eu juro, ó. A célula B, eu vou dar aquela travadinha e vou puxar. Alguém ganhou 1 ponto. E esse é o segredo para a montagem do exercício. Se eu for lá e trocar no meu dash e falar que o T1 é que está mandando, olha lá, ele ganhou 1 ponto, certo? Agora, eu vou criar um gráfico. Com o quê? Pode ser com esse aqui. Deixa eu ver se só uma célula dá para fazer gráfico. Vou inserir um gráfico. Ele abraça todo mundo que está perto, tá vendo? Então, por isso, eu invento outra célula. Deixa eu ver se com essa aqui. Uma e outra. Eu acho que ele não vai fazer o que a gente quer. Olha, ele pega 2. Então, para isso, de novo, eu coloco qualquer célula de teste. Depois eu vou jogar fora.
É só para eu entender que tem um cabeçalho e uma outra célula qualquer. E vou mandar fazer um gráfico. Toda vez vai ser esse gráfico, com esse método que eu desenvolvi, sempre vai ser o mais fácil de todos. Esse gráfico aqui. Certo? Que é o gráfico de coluna. Dificuldades com gráfico de coluna, gente? Nenhuma. Então tá. Agora a gente vai fazer o que eu chamo de limpadinha do gráfico. A gente vai limpar tudo, porque ninguém pode saber que ele é um gráfico. É esse o X da questão. Eu vou clicar aqui e vou limpar. Deleta, deleta, deleta tudo. Ainda aparece um gráfico. Tira o contorno, tira o preenchimento. Agora sim ele não tem cara de gráfico. É tipo um retângulo que está perdido no mundo, certo? E eu tive a ideia de mostrar para as pessoas, quando for escolhido aqui, com um círculo. Então eu posso pegar aqui uma bolinha, coisas que os cara pira no treinamento. Fazer bolinha perfeita é só apertar Shift. Gente, as pessoas piram muito disso. Muito. Ó, o mais de pirar é esse aqui, ó. Como o Karen consegue fazer linhas retas. Deus, tem uma coordenação. É só apertar o Shift, que a linha sai reta. Mudou a vida de muita gente isso aqui. Ó, fiz a bolinha. Só que essa bolinha tem que ser um indicador. Então vamos fazer ela ficar super chamativa, ó. Vou deixar aqui sem contorno. E eu vou pedir um transparente, que eu adoro essas transparências. Aqui, certo? Uma bolinha inofensiva. E agora essa bolinha vai representar o meu gráfico. Preste atenção. Quem é aluno do curso faz cara de conteúdo. Pegou a bolinha. Ctrl C. Clicou no gráfico. Ctrl V. O que eu escuto? Não acredito. Eu não acredito que eu fiquei tantos anos fazendo milhares de coisas. E botão direito. Colar. Gente, e como é que eu descobri isso? Tentando. Falei, será? Será que vai? Eureka. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Foi. Mas essa bolinha não tem nada a ver. Então faça ela ter a ver. Olha lá. Olha lá. Deixa ela bonitinha aqui, ó. Bolinha. Pronto. Assim eu vou saber qual foi o escolhido. E agora? Agora, vamos arrumar a bolinha aqui. A gente pega outro gráfico aqui do lado. Outro gráfico aqui do lado. Eu aperto o Ctrl Shift, clico e puxo, ó. E depois eu posso alinhar como eu quiser esse gráfico. Ai, mas todo mundo vai ficar com bolinha? E qual é a graça desse gráfico? Não, a bolinha é só para quem é o primeiro. Então vamos arrumar? Esse aqui, eu não vou ficar fazendo de novo, eu vou mudar a linha. 13, 13. Ai, sumiu. Que bom que sumiu, né? É o objetivo. 14, 14. Enter. Vou pegar esse último aqui. 15, 15. Ai, que trabalhão. É uma vez. Uma vez que você fizer, vai estar tudo pronto. Tá, e agora como é que eu testo? Bom, vou lá no meu dash. Isso vai pro dash depois, né? T4. Foi para apoio. Ó, apareceu. Mas não apareceu a bolinha. Tá pronto, é só copiar e colar. Ele perde a formatação na primeira vez. Então eu teria que vir aqui. Fazer essa bolinha aqui. Copiar, colar. Falta um. E foi. Mas, Karen, o meu tem muitas opções. Vamos falar do que é fácil e útil para a gente mexer aqui. Eu ia falar útil para utilizar, quase, hein? Quero levar tudo isso para o lado de lá. Eu vou pedir localizar e selecionar. Esse é da hora também, vai. Ó, em vez de ficar pegando com Shift, página inicial, localizar e selecionar, eu vou selecionar objetos e fazer isso. Eu pego todo mundo, ó. Vira tipo PowerPoint. Quem nunca, né? Shift, aí clica, clica. Ai, não pegou. Ai, pegou a mais. Ai, meu Deus. Ctrl Shift. E aí eu venho pra cá e colo pra ver se tá tudo certo. Como é que eu vejo se tá tudo certo? Clica aqui, ó. Ah, a bolinha que bonitinha. Tá, ela poderia ser um mapa acendendo.
Podia ser a lâmpada que aparece. Podia ser uma setinha em cima do seu gráfico. Aí vai da imaginação. Podia ser um bacon. Adorei o bacon. Podia ser um bacon. E aí a gente pode brincar dessa forma. Karen, então eu vou começar a aplicar hoje aqui. Eu tenho 32 unidades. Não, amigo, não. Isso aqui é legal para itens fixos e geralmente pouca coisa. Que nem, eu não vou ter mais de 4 equipes aqui no meu. Eu já fechei esse ciclo. Aí, se fosse para funcionário, não, para funcionário não é legal fazer essa análise, a não ser que você esteja disposto a fazer 635 bolinhas, certo? E se chegar um funcionário novo? Você vai ter que ficar mudando um gráfico novo? Então aí, tipo, não é legal para fazer isso. Outra coisa, essa bolinha aqui, pensando no mapa. Na hora que a gente aplica para mapa, as pessoas também me perguntam isso. Você vai fazer um mapa e vai ter que fazer todos os estados? Cara, você vai ter que fazer os 27. Uma vez na sua vida. Você fez tudo uma vez, Gessé? Você fez aqueles 27? E agora você usa para sempre. E se precisar em outro, copia o mapa e cola no outro arquivo. Qual é o pecado que tem nisso? De levar um pronto. Quem nunca fez um velocímetro e falou, não vou fazer de novo. Copia ele inteiro e leva para outro lugar. Tá tudo certo. Então esse daqui, eu posso dizer que é um recurso inventado? Não posso? É um gráfico que não existia e é um gráfico feito com uma função C. C é difícil? Depende. Dá para fazer um C ficar difícil. Não dá. Mas a lógica que é aplicada, que é o que eu quero trazer para vocês, é uma lógica para abrir a sua mente para poder brincar disso. Outra situação que eu usei isso daqui. O crachá de vocês, eu tive ideia por causa da Cardiff. Na Cardiff, eles trocam o crachá de acordo com o tempo de empresa que a pessoa tem. Então, se você tem mais de 5 anos, você tem o verde, amarelo, nanã. E além de ser legal para as pessoas saberem quando você tem tempo de empresa, eles falaram, vamos fazer um dashboard assim. Então, eles colocavam os anos de tempo de empresa que a pessoa tinha. E aí colocaram um bonequinho, tipo o MSN. Nossa, eu tô velho hoje, né? Tipo, sei lá, emoticon de WhatsApp. E aí no bonequinho, eles desenharam uma faixa. E essa faixa, ela ficava colorida. Se o cara tivesse até tantos anos, ficava verde, senão ficava amarela. Então a possibilidade não tem fim. Vocês conseguem ter alguma ideia diferente para a aplicação de vocês aí? Tipo, eu posso mudar de cor para identificar? Alguém quer falar? Ninguém quer falar comigo? É isso? Ninguém teve uma ideia para contar pra gente? Eu fiz a da lâmpada, que ela acendeu. Eu fiz uma da lâmpada diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que não era aquela que eu mostrei. Eu peguei 2 treinamentos na mesma empresa em semanas sequenciais. Foi uma droga. Para mim, como professora. Por quê? Porque rolou expectativa. E aí uma turma viu e falou, eu quero a lâmpada acendendo, porque eu quero a lâmpada acendendo. E é muito chato repetir trabalho. Eu odeio repetir trabalho. Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma lâmpada acender de forma diferente. Aí eu fiz essa daqui, em vez de fazer uma, são 3. Eu adorei isso aqui. Eu queria dizer que isso aqui é da Tokstok. É sério! A gente entrou no site da Tokstok. Aí eu peguei uma luminária. Aí eles falaram, por que a gente vai desenhar? Eu falei, porque tá feio o desenho. Aí você pega da internet, ele estoura quando você joga no seu dashboard. Falou, a gente colocaria da internet, mas aqui a gente vai desenhar. Aí aqui tem um degradê. Aqui não tá dando pra ver, tá dando pra ver isso? Tem um degradê aqui pra fazer o fundo. Aqui tem um brilhinho, isso aqui é uma bolinha com brilho. Isso aqui é outra bolinha. O parafuso. Isso aqui tem um degradê que a gente fez tudo no PowerPoint. E aí acabou deixando um pouco pra fora a luz aqui que eu não tinha visto. Aqui eu fiz 3 desse. Só que uma lâmpada é verde, a outra amarela e a outra vermelha. E aí quando bate a meta, no antigo acendia e apagava a luz. Nesse aqui a meta tem o farolzinho. Então ele acende um de cada vez assim que bate a meta. Tudo com o 0 e 1. Então não tem limite, não é verdade? Mas que deu trabalho isso aqui, viu? E na hora certa, na hora que a luz acendeu,
bateu na porta a gestora e falou, e aí, o curso tá bom? Falei, senta aí que eu vou te mostrar um negócio. Da luz acender aqui. Ok, quando a gente fizer o meu prontinho, você vai ver que aí eu já dei um tapa aqui, tirei as cores, tirei o fundo, pintei. Pois não, acho que eu preciso de microfone. Para pergunta, então ninguém ouve essa pergunta. Obrigado. Fazer uma pergunta, é a seguinte, a gente estava falando sobre o mapa, até para Excel que seja mais antigo. Uhum. Como que trabalharia a questão do degradê em regiões diferentes? Aí você tem uma mesma cor para regiões diferentes, mas eu preciso de 2 cores ou mais cores para áreas diferentes do gráfico. Como você aplicaria isso? Quer saber de verdade? Sim. Mesmo? Eu invento uma história que faz assim. Ele fica o valor, aí eu faço uma coluna para verde e uma para vermelho. Então você faria no seu gráfico quantas colunas você quer para tonalidades diferentes. Assim eu não consigo fazer um gráfico igual que a Microsoft tem no Bing, né? Que faz a tonalidade automática. Então eu ia ter que fazer milhares de colunas de cores diferentes. Mas eu acho que o Gessé fez um assim também, que ficava verde e vermelho dentro do mapa, né, Gessé? Dentro do mapa, se era origem era verde, se era destino era vermelho, que foi uma ideia muito boa, Gessé. E aí, dentro desse verde e vermelho, eu colocava assim na fórmula, quer ver? Tipo, aqui tem o valor 10, 20, 30. Se ele ficasse verde, ele ganhava 1 ponto. Senão aqui no vermelho ficava 0. Sacou? Aí ele ia ficar, sei lá, 0, 0 aqui e 0, 0 aqui. Porque ele ganhou esse ponto. Se batesse a meta, aí ia ficar 0 e 1. E essas 2 bolinhas, que é o que eu fiz aqui, eu colocava exatamente uma bolinha em cima da outra. 2 gráficos, um em cima do outro. Uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. Quando aparece o verde, não aparece o vermelho. Quando aparece o vermelho, não aparece o verde. Então aí parece que tá alternando a cor, mas são 2 gráficos um em cima do outro. Aí você podia fazer 3, né? Se fosse tipo KPI, verde, vermelho e amarelo. 3 em cima de cada um. Mas aí eu faria 27 estados 3 vezes, sim. Uma vez na sua vida. Né? Essa é a brincadeira, sempre uma vez. Obrigado. Imagina. Gente, é tão gostoso falar e as pessoas fazerem assim, ó. Entende? Você sente essa dificuldade? Você vai conversar com alguém de Excel, você começa a dar aquela... A pessoa fica... sei. Não, legal. Tipo, aqui você vai dando uma ideia, as pessoas vão assim, nossa, entendi. Vocês me entendem. É muito bom isso. E o pessoal do Facebook, do grupo de alunos, sente muito isso, né? Alguém coloca uma dúvida, o outro já responde que teve uma melhora em si, uma ideia. Muito gostoso isso. Tenho 10? Essa daqui vai ser quebrada em 2 partes, tá bom? Então tem bastante coisa para eu falar ainda. Aqui, então, fechei essa ideia. Essa outra, eu fiz o seguinte. Eu mostrei quantos homens e quantas mulheres tinham dentro de cada análise, que é o que a maioria fez, né? De algum jeito vocês separaram tanto de homens e de mulheres. E aí eu fiz o tal do gráfico que eu usei para C&A, que deixou separados homens e mulheres no gráfico de pizza. Onde estou? Onde estou? Achei. Aqui, ó. E aí eu precisava saber a porcentagem de cada um. Então, fui lá, peguei o menor pelo maior, e eu acabo fazendo de novo uma base espelhada, porque eu não queria fazer isso aqui porque é tabela dinâmica, né? Ia dar um trabalhinho a mais, campo calculado e tudo mais. Podia simplesmente mandar a dinâmica calcular com porcentagem, também resolveria. E em cima dessa porcentagem, eu criei o 1 menos esse cara. Mas é o contrário. É mania minha. Então eu vou falar que o feminino vai usar esse gráfico e o masculino vai usar esse daqui. Por isso, eu faço esses 2 pedaços e crio o gráfico de rosca, que eu gosto muito. Eu acho super chique esse gráfico. Dica, ele fica com a bordinha bem fininha. Câmeras, não gravem essa parte, por favor. Eu clico em cima do gráfico com o botão direito.
Tô tentando ficar séria. E eu clico aqui para alterar o tamanho do orifício da rosca. Gente, tá escrito. Certo? É sempre um mico na hora de falar isso. Vem aqui, eu deixo ele mais gordinho, tá vendo? Explosão da rosca. É terrível essa tradução, né? É horrível isso. O objetivo sempre é não confundir o meu usuário. Então a dica para montar esse gráfico é você contar para o usuário qual é a parte que te interessa. É a verde ou a amarela? A verde é o que aconteceu, a amarela é resto, não é? Então a amarela tem que ficar com cara de não importante. Tipo, o meu dashboard ele é todo cinzinho, então ela tem que ficar tipo assim. Não aparece muito. Ó, eu sei que aqui o azul que tá valendo, aqui é o vermelho. Tá? Dá até pra gente colocar um fundinho com borda rachurada, listradinha. Tem gente que gosta de deixar ela sem nada. Eu gosto de deixar ela clarinha. E a ideia é colocar sempre um ícone aqui dentro pra ficar mais bonitinho, né? Que nem eu coloquei. Como é que a gente pode usar isso? Eu uso os ícones que eu tenho pronto aqui. Do Office 365, que tem essa galeria. Cegar. Não decorei como é que mexe aqui ainda, qual é o grupo que tem, mas eu já tenho aqui, ó o bigodinho. Gente, tem um músculo, tem um coração, digitais. Ai, tem barata. Eu queria entender por que fizeram esse grupo aqui. Sabe qual que é o nome disso? Bugs. Tipo, eu já vi em sistema, deu um bug e aparece um ECA. Cadê o menininho? Ó, podia ser desses daqui, mas eu sei que tem os símbolozinhos dos banheiros, sabe? Ó, tem de grávida, gente. Olha que máximo. Papai com bebê no colo. Enfim. De novo, vantagem disso aqui. Eu posso escolher a cor que eu quiser do meu dashboard. Ó. Chegou aqui. Beleza. Isso aqui é do feminino. Fica muito mais simpático do que só escrever o número de homens e mulheres. Então, grossamente, eu coloquei aqui. 5? Tá bom. Tá. Essa outra análise aqui, eu fiz das gerações. Então, eu coloquei. Essa daqui foi só para eu estudar, tá? Essa daqui que é a que vale. Então, eu coloquei aqui de quanto até quanto. Então, a geração X vai de 60 até 80, essa geração Y e essa geração Z. Independente de fazer gerações, eu acho que todo mundo fez a de separar por faixas, né? Da idade. E aí, eu tive a ideia de colocar tudo isso em texto. Então, na hora que eu for mostrar o meu lá, vocês vão ver que eu só coloquei geração X, 36, geração Y, 30. Porque eu fiquei procurando na internet e não tinha nada que fosse claro. Tipo, você olha pro menininho, você sabe que é homem e mulher. Agora eu achei lá, tipo, tinha um skate, um menino de boné, quando eu colocava geração X e Y. Eu não posso confundir, eu tenho que trazer clareza pro meu usuário. Então eu escrevi, separação por gerações. Essa daqui eu fiz com uma gotinha de sangue, que é pessoas que fizeram um exame de sangue. Eu vi uma galera que colocou com tubo de ensaio, não foi? Não teve alguém que fez tubo de ensaio? Eu acho que o sangue ele tá pronto aqui. Esse nariz é engraçado. Deixa eu pegar aqui. Gente, dinossauro. Dinossauro foi demais. Cadê? O que eu tô procurando? Sangue. Vocês têm isso? Tipo, vocês param e falam, o que eu tô fazendo mesmo? Tem tanto desenho que você olha, tanto desenho legal. Tá por aqui? Cadê? Não, eu sei que eu tenho uma gota. Eu tenho uma gota, eu usei. Achei, ó, a gota. Olha lá. A gotinha. E aí, não é porque ela é uma gota de sangue que eu tenho que colocar ela na cor que a gente tá aqui. Do verde, senão ninguém vai achar que isso é uma gota de sangue, achar que é uma seiva, né? Sei lá. Eu só não gosto de colocar esse vermelho gritante aqui. Eu coloco esse mais cor de vinho. E mostrei o número também. Como aqui a análise é quem fez exame de sangue, eu só coloquei lá o número 96 e sim. Lembrando que tudo isso aqui tá amarrado com
Ó, todas as minhas segmentações. Então tem que mudar tudo automaticamente, tá? O peso, como é que eu fiz? Eu criei, deixa eu lembrar. Esse eu vou mostrar depois, é o da barriguinha. A barriguinha vai crescendo para os lados lá. Como é que eu pensei em fazer essa análise? Eu criei uma tabela com todos os nomes das pessoas. Por quê? Simplesmente para mostrar para vocês aqui, quando eu fazia o peso médio, não dava diferença. Tipo, 2, 3 quilos era o peso médio. Eu queria mostrar alguma coisa grande. E aí, na hora que eu fui analisar meus dados, tinha pesos individuais, que eu deixei bem grandão. Então, eu falei, bom, então essa vai descer um nível. Vai ser uma análise... Ai, que susto, achei que era um bicho. Vai ser uma análise individual. As pessoas vão clicar e vão achar o nome. Escolher o nome, ele mostra quanto que tá o peso dessa pessoa, tá? E é isso que eu vou mostrar como é que fiz, né, para ele ficar gordinho e magrinho. A média de gordura, eu fiz um velocímetro. Fiz uma balança, coloquei o velocímetro. Deixa eu abrir o Paint só para falar. Prometo que eu vou parar e vou para outra parte. Cadê o Paint? Falar da balança. Teve um grupo aí que a gente teve uma ideia seguinte. A gente imagina, o dashboard tá todo aqui, cheio dos Braguenat lá que o cara fez. Aí a gente ia fazer assim, do lado uma balança. Não sei nem se existe essa balança ainda, né, gente? Aí ela tem assim, ó. A filha isola? Será? E aí a gente ia deixar assim, ó. Ia ter aquela paradinha. Lembra disso que ficava... E aí o gráfico ia de 0 a 100% aqui, ó. Andando, cara, ia ser da hora. Né? Uma ideia de balança, que fica diferente. E eu mostro o resto das ideias e na próxima eu já mostro o dashboard que a gente vai criar. Olha o que eu fiz. Como eu já tinha falado para vocês, eu criei um nome para esse programa, chama Emagrecimento. Aí eu usei essa fonte, que é mais compridinha. Aqui, tá vendo? Eu só tinha 3. Então, eu arrumei os 3 aqui um do lado do outro e fiz as 4 equipes aqui em cima. Gente, é tudo uma questão de tempo. Não é verdade? Tempo pra gente poder brincar. Aí eu usei as cores do logo, ó. Usei esse logo aqui. Inventei essas cores. E aí, em cima desse logo, eu fui criando. Aí, essas cores aqui também estou usando na paleta de cores. Fiz a minha reguinha. Aqui, ó, coloquei as caixas de texto que eu tinha mostrado para vocês. E eu fiz as gerações, tá vendo? Ó, geração X, Y e Z, o número de pessoas. Aqui eu mostrei para vocês isso aqui trocando. Lembra, ó? 1, 2 e 3, que eu fiz com a bolinha. Aqui do outro lado, a mesma coisa que eu fiz lá da outra vez. Esse eu só coloquei aqui um número dos que realizaram o exame de sangue. Fiz a redução de dor, tipo, pessoas mais felizes. Isso aqui é um problema que acontece com as fontes. Você viu que tinha uma carinha aqui? Então, deu um número abaixo de 100%. Deu tipo 3%. E a fonte que eu escolhi não existe porcentagem. Tem fontes que não tem acento, cedilha. Então eu tenho que fazer uma adequação, uma adaptação. Tipo, essa porcentagem é uma caixa de texto separada, ó. Entendeu? Porque a minha fonte, quando eu coloco aqui dentro porcentagem, ele faz aquela careta. E tipo, é uma careta mesmo. Vocês viram que tem uma carinha que tá gritando aqui? Então eu coloquei assim. Outra coisa importante que eu uso sempre, ainda mais um desse que tem muita informação, é esse agrupamento, ó. Tá vendo? Esse véuzinho aqui. Tipo, de leve para ele separar as informações. E o que eu vou mostrar aqui, que eu acho o mais legal de todos, e o que eu tive ideia ontem, então se der algum bug, já peço desculpas, mas não vai dar que eu testei, é esse de engordar. Ó, cliquei aqui, aí a gente vai escolher, acho que é esse. Ele é mais gordinho, olha lá. Esse tem o nome do Luiz, Caio. Não, foi apenas uma coincidência. Cadê, ó? Deixa eu ver se tinha. Acho que era.
Era Luiz Felipe, mas acho que era da equipe 2. Olha lá. No Fernando? Você decorou isso aí? Calma aí, deixa ele responder aqui. Pior que eu não posso nem xingar a nave mãe que é a Microsoft, né? Por isso que eu fiz a palestra toda lá com a máquina do Stefano, por causa dessa atualização. Fernando Gutierrez. Onde está Luiz? Luiz Felipe? Ah, acho que é isso. Então ele ficava gordinho e ia ficando magrinho. Ele emagreceu no programa. Só que são os 3 meses de análise. Então é a evolução que a pessoa teve nesses 3 meses de análise. Né? Ó, de 120 para 78 ficou magrinho. Certo? Quem aceita esse gráfico? Eu aceito. Receba. Ó, então aqui eu fiz o fundinho da balança, que ele vai mudando o ponteiro, e aqui a porcentagem. Então eu vou mostrar como é que eu fiz isso daqui. Vamos pensar nas dificuldades. A primeira parte é esse carinha. Ah, mas isso aqui é uma caixa de combinação. É aí que você se engana. Eu não fiz uma caixa de combinação, você reparou que ele tem uma letra grande? Eu posso formatar esse cara. Então eu montei, lá do lado de lá, uma listinha com todos os nomes. Eu fiz uma função, fiz um desloque aqui, que eu não vou entrar no mérito, mas tem lá no YouTube, para definir o tamanho dessa base de dados. Definido isso, o que a gente normalmente faria? Desenvolvedor, vem aqui, coloca a caixa de combinação. Aí vem aqui e fala para a caixa de combinação entrar com a informação do nome, que eu vou ver aqui, que é nome mesmo. Ah, que bom. Ó, botão direito, intervalo é nome, e eu vou falar para alguma célula receber isso. Vou pegar essa HAI20. Beleza. Isso aqui funciona. Opa. Olha lá. Atualiza, certo? Só que não dá pra gente aumentar. Ó. Eu posso fazer o tamanho que for, que isso aqui vai ficar com essa letra desse tamanho. E não dá pra escolher a minha letra e tudo bonitinho. Ai, que frescura! Então, aqui faria toda a diferença, porque ele fica super pequeno. A dica é que a gente use aqui do desenvolvedor, dentro do inserir, o de baixo, o primo rico aqui embaixo, ó. Controle de formulário e tem controle ActiveX. Aí a gente vai fazer. Beleza. Ele é diferente porque ele não pergunta nada do que esse cara pergunta. Pega água pra mim, por favor, ali. E aí eu posso usar como se eu fosse um programador. Eu vou clicar aqui em cima em propriedades desse item. Obrigada. E aí dentro do propriedades eu vou achar algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, o List Fill Range. E, gente, não precisa ser programador para ver isso aqui. A gente tinha colocado lista de valores. Agora é List Fill Range. É só a gente saber que existe, né? Qual é o nome? Eu criei o nome. E aí ele pergunta, que célula vai receber isso? Bom, eu coloquei uma aqui, então eu vou pôr do lado. AJ20. Ó, AJ20. Pronto. Agora é só desligar o design e testar. Vamos ver. Eu tinha feito uma macro aqui, por isso que ele fica piscando. Olha só, olha a diferença. Esse responde um número. Esse responde direto o texto que está lá. Faz muito mais sentido. Como é que eu faria para resolver isso? Eu ia ter que montar a função índice. Gente, eu não estou cuspindo no prato que eu comi muito tempo, tá? Isso aqui eu usava e sempre funcionou. E eu sou amiga desse formulário. Mas isso aqui é um passo a mais. Esse aqui já me deu a resposta. E como eu estava falando de formatação, essa opção do design, ó, eu vou clicar aqui de novo, pedir propriedades, e ele me mostra aqui com categoria a fonte. Olha que top! A parte da fonte para eu personalizar. E aqui eu posso escolher a letra que eu quiser. Ó,
escolhe a letra, escolhe o tamanho. Deixa eu pegar qualquer uma diferente aqui, ó. Isso aqui pra você ver que é diferente. Tamanho 22. Deixa eu aumentar um pouco mais. 26. E eu posso regular aqui o tamanho dessa minha caixinha. Terminou, eu vou pedir para o design ficar desabilitado e fazer o teste. Deixa eu voltar aqui que ele estava atualizando. Pronto. Então, esse é um método diferente de poder colocar aqui essa formatação. Mas vamos ao gráfico da barriga. Você vai sair daqui contando isso? Que você aprendeu um gráfico da barriga? Só os fortes entenderão. Então, vamos lá. Quais foram as dificuldades que eu encontrei? Eu queria fazer uma barriga crescer. E aí, na sua mente, já deve ter pensado: é só fazer uma bolinha que aumenta. Certo? Pega uma bolinha, copia e cola. Então, no meio lá, eu estava conversando com o Luiz, com a Fernanda, eu falei, bom, é só fazer um gráfico de bolinha. Mas pense que quando a gente fez o nosso gráfico de bolinha, eu usei um gráfico de coluna ou de linha, certo? Eu usei, no meu caso, um de coluna. Se a gente quiser que a barriga cresça, não é para cima, né? É para os lados. Então, eu usei um gráfico assim, de barras. Só que temos mais um problema. Esse gráfico de barras, ele cresce daqui para lá. Só se a pessoa estivesse de lado, né? Para ir crescendo a barriga assim, tipo uma grávida. Mas eu queria que ele crescesse dos dois lados. Vamos pras Gambi. Sabe, né? Deixa eu tirar isso daqui. Eu criei uma análise que vai para um lado e que vai para o outro lado. Tudo que acontecer para cá, acontece para lá também. Então, se eu crescer, ele cresce igualmente. Como? Vezes menos 1. Lembra da Pro de Matemática? Sabia que tem que usar matemática no Excel, gente? Infelizmente, para muita gente tem. Aí, eu tive que criar 2 gráficos. De novo, podem ter milhares de maneiras de fazer isso. Aí eu criei assim, ó. Peguei um gráfico aqui. Não podia fazer esse. E pedi para inserir um gráfico para o lado de cá. Deixa eu ver o que eu fiz. Acho que eu peguei esse daqui, ele já pegou a tabela dinâmica, esquece. Eu montei. Acho que com uma basezinha separada aqui, que tem o nome. Então, igual janeiro, quero evolução de janeiro, fevereiro e março. Separei e fiz lá um inserir desse gráfico aqui. Pensando que a barriga cresce para lá. Aí, para definir o tamanho e definir tudo bonitinho, deixa eu pegar aqui. Acho que eu agrupei tudo, já tinha agrupado. Deixa eu desagrupar para vocês verem todos os passos que eu criei. Gente, é a realidade, né? Quando eu terminei, o Luiz falou, põe braço nesse bicho, por favor. Eu falei, tá bom, vou colocar. Eu desenhei isso aqui lá no PowerPoint. Sim, eu desenhei ele todinho. Deixa eu recortar ele daqui. E colar. E eu pensei, beleza. Agora que eu tenho, ele tem que crescer com a barriguinha pra cá. Só que essa barriguinha não pode ser uma bola. Senão ele vai crescer uma bola aqui e uma bola aqui. Vai ficar duas, vai parecer uma asa tipo, o cara tem umas asas atrás. Então, para resolver esse problema, PowerPoint. Esqueci de contar que no treinamento tem um bônus que chama Turbo PPT também, né? Para melhorar as apresentações e poder fazer os desenhos que a gente faz aqui. Então vamos lá. Eu precisava fazer uma bolinha cortada ao meio. Ó. E aí eu pensei, como cortar a bolinha ao meio? Através deste recurso. Ó, vou encaixar no meio. Os dois. Pronto. Uma bolinha no meio. E a outra? Gira. Pronto, muito bem. Aí copiei essa bolinha e joguei aqui, ó.
A bolinha lá. E fui ajustando e colocando número pra fazer essa bolinha ficar legal, pra não ficar uma barriga de grávida muito, né? Porque no começo ficou. Ó, fiquei aqui e adaptei. Olha lá. O gráfico. Ô, senhor. Pronto, ó lá. É um gráfico de barras que cresce para um lado. E o outro é só inverter e colocar o -1. Né? Então vai crescer para um lado e para o outro. Por quê? Porque não dá para pegar o gráfico e girar para o outro lado como uma imagem normal. Então eu fiz os dois separados. Tá. E voltando na parte aqui de fazer os desenhos, eu convido você a olhar para as coisas com um olhar diferente. Tipo, quero fazer esse meio. Nossa, eu já vi gente que mandou assim, meu, nunca fica reto. A pessoa veio aqui e queria, tipo, desenhar uma bola, assim. Tipo, não vai rolar desenhar. Mas eu tenho outras maneiras de fazer esse desenho. Por exemplo, da onde que eu tirei aquele gráfico da folhinha crescendo? Né? Porque eu fiz uma folhinha do jeito que eu queria, com o tamanho, com tudo que eu queria. Foi com o mesmo jeito. Só que eu olhei a bolinha de outro jeito. Olha essa aqui que legal. Fiz a bolinha. Repara nisso, ó. Peguei essa aqui. Quando eu dupliquei, ó, eu já tenho uma folha. Aqui. Olha lá. Uma folha. Pronto. Não é? E aí tá, e como é que eu encaixo a folha no caule? Aí sim a gente tem as formas aqui. Olha que legal. Fiz aqui um caule. Com o botão direito, eu consigo editar os pontos para deixar tudo do jeito que eu quiser. Ó. Posso encaixar aqui. Fazer essa folhinha ficar um caulezinho com um monte de folhinhas. Vou girando a folhinha aqui, deixo tudo pequenininho e depois é só copiar e colar no meu gráfico. Não tenho Corel. Você tem PowerPoint, cara, Photoshop, isso aqui já resolve super. Obrigada. Então aí com a barriguinha eu coloquei aqui, ó, e fiz ele crescer de um lado para o outro. Qual é esse gráfico? Gráfico de barras. Você pode falar que a gente fez a barriga crescer com um gráfico de barras, mas usando da melhor forma que esse recurso. Esse daqui é o velocímetro, que a gente já está acostumado a ver, pelo menos quem já é meu aluno, a gente faz bastante lá no canal, mas cada vez a gente tem uma maneira diferente de fazer. A diferença desse velocímetro aqui é que as continhas dele foram diferentes. Porque normalmente na internet a gente acha um velocímetro assim, ó, que é reto. Então deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Entenderam da barriguinha? Oculta tudo e arruma os números para que ele fique bonito. Deixa eu achar aqui. É esse aqui. Deixa eu puxar para lá. Esse gráfico aqui, quando a gente faz o velocímetro, eu tenho que pensar se eu vou precisar de uma base de fundo ou não. Quando você vê o seu carro, que tem um velocímetro, tem um adesivo no fundo, não tem? Aquele adesivo não mexe. Pode ser uma foto de qualquer coisa. Pode ser a balança que o cara emagreceu. Pode ser uma foto que vai para um lado para o outro. Pode ser qualquer coisa. E aí, para a gente conseguir burlar isso, em vez de fazer ele retinho, deixa eu mostrar ele retinho aqui, ó. Parte 1. Parte 2. E parte 3. Aqui, eu vou criar as 3 partes de um velocímetro. Então, normalmente, a gente divide isso aqui 33%, 33 e 33. Já vou te explicar por quê. Vou pedir ajuda para o meu Paint. Quando a gente faz nosso velocímetro, vamos pegar o desenho aqui, só para vocês terem ideia. A gente faz isso aqui e corta em 3, né, para ficar de fundo. Mas eu queria fazer um que desce um pouquinho mais, que é tipo do carro, que faz essa voltinha. Quando que você pode colocar aqui? Bom, no meu exercício agora, eu nem fiz nada no fundo, ó.
Tá vendo? Deixei uma imagem fixa. Só coloquei um monte de números. Mas eu poderia separar. E qual é a diferença disso aqui? É análise de geometria. Simplesmente isso. Deixa eu mostrar por quê. Se eu fizer 3 partes, eu não vou conseguir um gráfico. Porque eu tenho que pensar que tem essa parte aqui ainda, ó. Certo? Opa, socorro. Deu uma travadinha aqui. Tá. Tudo bem, tem uma vida própria rolando. Não tem problema. Então a gente teria 4 partes desse gráfico, tá? O que eu faço? Vou pegar aqui o parte 4. Qual é o segredo? Se essas 3 partes, somando, faz de conta que deu 100%, quanto eu tenho que ter na parte de baixo? Mais 100%, porque eles têm que ser exatamente iguais. E aí o segredinho está aqui na hora da gente criar a minha base do gráfico de rosca e ver os ângulos. Dá um desespero para algumas pessoas pensar nos ângulos? Sim, alguém gosta aí de desenho geométrico? Eu gosto também. Ó, começando aqui, sem pagar mico, hein? Daqui até aqui, quantos graus eu tenho? 90, ufa, beleza. Se eu andar pra cá, quanto eu tenho? Ó, 180. E se eu andar pra cá? 270. Eu quero que ele comece aqui, ó. Por isso eu ensino você chegar e começar a brincar com o ângulo da primeira fatia de 270 graus. Porque aí você roda o seu gráfico. Mas quando eu quero fazer esse efeito um pouco mais abaixadinho, é só brincar aqui com esse ângulo, ó. Tá vendo? Eu posso mandar ele descer um pouquinho aqui e posso cortar mais uma fatia. Posso falar que esse outro pedaço aqui é menor. Ó, em vez dele ser 100%, vou colocar aqui é 60%, tá vendo? 40%. E você vai fazendo a continha de quanto que você quer. Porque esse cara, ninguém vai usar. Ele vai ser escondido. No meu ainda, eu nem usei. Eu fiz esse fundo sem nada, mas se você quisesse fazer um velocímetro, você poderia montar assim. Eu tenho alguns vídeos para quem quiser se aprofundar. Fiz uma live só de velocímetro, só de como montar um desse mais tortinho aí para pensar nessa matemática. Tá, e a lógica para montar o de pizza? Cara, a mesma. Vou até copiar e colar aqui para você ver. Só que a base dele vai ter, deixa eu fazer primeiro aqui. Vai ter 3 partes que vão ser o realizado, o ponteiro e a pizza. O meu realizado pode ser o número que a gente está fazendo, que conforme a gente clica... Ó, tô fingindo aqui que tá tudo bem. Tô plena. É o número que a gente clica e vai mudando. O ponteiro eu deixo bem fininho para ninguém saber, na verdade, que era um gráfico de pizza. Então vou colocar aqui um aleatório para a gente poder brincar só. Colocar aqui uns 5%, depois eu diminuo. E o segredo para esse gráfico é igualar as duas bases. Se essa daqui eu escolhi lá que vai ser com 200%, por quê? Porque eu vou somar, todo mundo tem que dar 200%. Aqui deixa eu só voltar para 270 para fazer sentido o que eu vou falar para vocês. 270. Eu vou falar que aqui ele vai ter 200% menos a soma dos de cima. Esse mais esse aqui. Então o segredo é mais matemática mesmo. E vou fazer o nosso amado gráfico de pizza. Não tem como fugir dele. E esse aqui, a brincadeira, é só usar a formatação. Deixa eu pegar só essa fatia. Você acredita que tem gente que fica decepcionada com isso? Fala assim, ah, não acredito. Eu só queria que fosse mais difícil, sabe? Fala, não acredito que é fácil desse jeito. Esse é o realizado, que eu vou esconder. Ninguém vai precisar ficar sabendo. Eu vou dar uma dica agora para vocês para trabalhar com isso aqui sem ter tanto ódio. Vocês têm ódio que não consegue pegar o gráfico de trás? Você clica no da frente, aí ele desconfigura, aí não consegue arrumar. Ó,
Esse aqui eu vou pegar um ponteiro, eu ia fazer ele bem escurão, alguma cor assim. Vou deixar ele com 1% para ninguém saber, que é um gráfico de pizza. E na hora que você tenta ficar selecionando esse cara e não consegue, ou tipo, eu quero pegar o que tá atrás aqui, o verde. Ó. Aí você vem aqui, não é ele que tá pegando, aí você distorce. Já sentiu essa raivinha? Você vai usar o menu formatar, e isso tem desde a versão 2007 do Office. Aí você vai pedir aqui, ó, painel de seleção. O painel de seleção copiaram do Photoshop. E é como se fossem as camadas com todos os seus objetos. Aí o que você vai fazer? Bom, eu marquei esse gráfico, ele é o gráfico 4. Eu posso vir aqui e falar que ele é o pizza. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se é mesmo, para não falar besteira. É mesmo. Ó, clique 2 vezes, pizza. Enter. E agora eu falo pizza, só um segundinho. Fecha o olho. Pronto. Aí você vem aqui e pega o gráfico que está atrás. Que em vez de gráfico 10, pode chamar base velocímetro. E aí você pode fechar o olhinho dele a hora que você quiser. E abrir o olhinho do de trás. Não é vida isso aqui? Pra gente que trabalha com gráfico sobreposto, só usar esse recurso aqui. Isso a Globo não mostra, né? Isso aqui a gente não sabia. Dica também para você que tá mexendo nisso. Se você não puxar, não tem olhinho. Dependendo de como você fica, ó, tá vendo? Você fala, carinho, o meu não tem um olhinho para fechar. É só você puxar para cá, que aí ele vai aparecer para você mostrar e ocultar. Eu uso muito isso no desenvolvimento dos dashboards. Você vai pegar aqui, ó, quero clicar aqui, mas ele foi para cima, foi para baixo, pra gente conseguir alinhar. E essa foi a ideia que eu gostaria de ter compartilhado com vocês da barriguinha. Ficou fofo, não ficou? Funcionou no final.